O Senhor é indulgente e favorável. Salmo 102. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E se Deus, de fato, é indulgente e favorável, que assim também possamos ser em nossas vidas e nossos relacionamentos. Muitas vezes queremos unicamente que Deus seja de uma determinada forma conosco, mas quando nós precisamos copiar esse modelo com o próximo, temos dificuldade. De nada adianta querer ser amado por Deus ou pedir o seu amor se temos dificuldade em amar. Ou que possamos pedir a Deus para que nos ajude nessa dificuldade de amar. No entanto, é preciso que intimidade. É preciso firmar a nossa vida em Deus e dia após dia ouvir, meditar a sua palavra e escutar a sua voz. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Beda, um monge e doutor da Igreja, que é um exemplo de uma dedicação total a Deus. Um homem muito sábio, um grande historiador, que traz exatamente um exemplo de quando que nós nos dedicamos, seja o que for em nossas vidas, nós conseguimos obter êxito. E êxito ao qual nós podemos refletir na primeira leitura de hoje em Tiago 5, do versículo 9 ao 12, onde a orientação dessa carta é exatamente no relacionamento. Para obtermos êxito em nossos relacionamentos, olha o que está no versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu? Pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Então, novamente, conforme na meditação do Salmo, se Deus ele é indulgente e favorável, ele vai ao nosso encontro para que possa restaurar nossas vidas, que tenhamos o mesmo espírito de restauração e de benevolência com o próximo. E no Evangelho de hoje, em Marcos 10, do versículo 1 ao 12, parece que a benevolência e a indulgência dos fariseus não estão muito claras. Trata-se aqui do debate que Jesus tem com os fariseus acerca do divórcio, e Jesus responde aos seus interlocutores sobre a questão do divórcio, firmando-se sobre o valor do amor entre os esposos e da unidade da família querida por Deus. Os esposos cristãos, olhando para o Senhor, rico em misericórdia e compassivo, saberão crescer na fidelidade, serão testemunhos do amor sem medidas para toda a comunidade. No entanto, nós sabemos que há uma realidade onde ocorrem os divórcios, e aqui não cabe cair num julgamento e um fechamento de mentalidade. Na cosmovisão de Jesus, a dureza de coração era em si um desafio tanto quanto um obstáculo. Falava precisamente da luta por uma intimidade e uma fidelidade cada vez maiores. E por qual razão estou mencionando isso? Falar da lei, falar aquilo que está certo ou está errado, mas não entender as condições e as circunstâncias às quais ocorrem certas situações, não faz sentido. Não faz sentido cristão. Falamos tanto de misericórdia, falamos tanto de conversão, oração, mudança de vida, ressurreição, mas
se não conseguirmos nos aproximar das pessoas à luz das Escrituras, à luz da fé, e a partir disso trazer uma perspectiva de comunhão, qual é o sentido da fé? Fé na questão comunitária, porque se temos dificuldade de entendermos que certos acontecimentos eles ocorrem mediante uma variação grande de fatores e não cabe simplesmente de julgar as pessoas, traçar uma linha e a partir do momento que você traça essa linha, que aquela pessoa tem ou não tem caráter. E assim como na primeira leitura, relacionando com o Evangelho, a narrativa de Marcos tratava principalmente de atitudes e relacionamentos dentro da comunidade de discípulos. Ele já havia deixado claro que o reino não havia cidadãos de segunda classe. Todos tinham a mesma dignidade e deviam ser tratados com igual respeito. O reino não é uma questão de dividir por classes. E a suposição da cultura a partir do qual foram feitas questões sobre o divórcio era que os homens eram superiores às mulheres. Então, se nós analisarmos simplesmente de uma forma geral, como o que acontece nos dias de hoje, nós cometemos um erro histórico ao analisar a questão. Mas o próprio fato, conforme vem na estrutura do texto, colocando uma superioridade de alguém como se outra pessoa fosse inferior, mas dentro da mentalidade do reino, onde todos buscam o seu melhor, buscam a sua conversão e do arrependimento, é preciso entender e dar espaço para escutar as pessoas e, a partir daí, seguir um caminho à luz da sabedoria do Espírito Santo. São Beda, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.